Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar da regra de Cramer, que é um teorema que é utilizado para a resolução de sistemas de equações lineares. Então, como é que a gente aplica a regra de Cramer para resolver sistemas de equações lineares? Então, nosso primeiro procedimento é o seguinte: vamos pegar aqui um sistema. Vamos definir aqui o nosso sistema. Então, nós temos lá o sistema x mais y mais z, que é igual a 6, x menos y menos z, que é igual a menos 4, e 2x menos y mais z, que é igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar desse sistema a matriz relacionada a ele. Então, vamos tirar essa matriz relacionada ao sistema e já calcular o determinante dessa matriz. Vamos chamar aqui de D, então seria o determinante da matriz relacionada ao sistema. Então, a gente vai pegar os coeficientes que multiplicam cada uma das letras. Então, 1, 1 e 2, 1, 1, 2, mais 1, menos 1 e menos 1, que é do y. Então, 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1 e 1. 1, menos 1 e 1. Então, a gente fala que esse determinante aqui, o D, ele é relacionado aos coeficientes. Então, a gente pegou só os números, que são coeficientes de cada uma das incógnitas. Então, para calcular o determinante, a gente repete a primeira e a segunda colunas. E aí nós vamos calcular este determinante. Então, vamos colocar aqui. Vamos multiplicar neste sentido, somando-se os resultados. Multiplica agora no sentido contrário, subtraindo-se os resultados. E aí, fazendo estas contas, vamos escrever aqui os resultados. Então, esse resultado é o resultado do D. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 1, menos 2. A gente está multiplicando aqui. Depois, multiplicando aqui, vai ficar menos 1. Aí, a volta tem o negativo do determinante. Então, menos. Aí, aqui é 1 positivo, vezes 1 positivo, vezes 1 positivo. Dá 1, mas tem um menos, então vai ficar 1 negativo. Aqui, menos com menos dá mais. Só que tem o outro 1 negativo, então menos com menos dá mais. 1 positivo vezes 1 negativo dá 1 negativo. E aqui, menos com menos positivo. 1 vezes 2, 2 positivos. Fazendo aqui os cálculos, então nós vamos ter menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, mais 2 vai ficar igual a menos 4. Observe que este nosso determinante, que resultou em menos 4, ele é diferente de zero. Se esse determinante é diferente de zero, significa que o sistema, esse sistema aqui de equações, ele tem solução única. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos determinar a solução desse sistema. Muito bem. O passo seguinte, então, é escrever o que a gente chama de dx. Então, como seria escrito esse dx? Ele é um determinante também, só que aí na coluna que representava os coeficientes de x, aqui, ó, a gente chegar nessa primeira coluna, ela representa os coeficientes de x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar estes coeficientes relacionados a x e no lugar dele nós vamos colocar os termos independentes. Então, o dx ele vai ser formado pela matriz, onde o 6, o menos 4 e o 1, ele substitui os coeficientes de x.
Então, fazendo isso, no lugar dos coeficientes de x, nós vamos ter os termos independentes. Então, nós temos aqui 6, menos 4 e 1. São os termos independentes. Os coeficientes de y a gente copia normalmente e os coeficientes de z também. Fazendo o cálculo, então, deste determinante, repete as duas primeiras colunas. E aí nós vamos fazer o cálculo aqui, né, resolvendo um determinante 3 por 3. Então, multiplica neste sentido, somando-se os resultados, e aí depois faz a volta, subtraindo os resultados. Então, fazendo estas contas, vamos ver qual é o valor de dx. 6 vezes menos 1, menos 6. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 é 1 vezes menos 4 dá menos 4. Com menos 1 dá mais 4. Agora fazendo a volta, menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar mais 4 também. Menos com menos dá mais. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Aqui tem o negativo do determinante. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1 positivo. Então, quer dizer, o nosso dx ele vai ser igual a menos 7 com menos 6 dá menos 13. E aqui vai dar 4 e 4, 8, com mais 1, 9. Menos 13 para 9, então nós vamos ficar com menos 4. Bom, o que diz a regra de Cramer? Né? A regra de Cramer diz que a variável x ela é dada pela divisão de dx por d. Então, nós vamos pegar o valor de dx, que é menos 4, e dividir, né, pelo valor de d, que nós encontramos anteriormente, que é menos 4. Fazendo a divisão, então, o resultado é 1. Né? Então, essa é a solução para a variável x. Vamos fazer agora o mesmo para o y e para o z. No y, a gente vai chamar de dy, e aí lá no d, a gente vai substituir, né? A gente vai manter a primeira coluna, que é os coeficientes relacionados a x. Na segunda coluna, que são os coeficientes relacionados a y, a gente substitui pelos termos independentes. E os coeficientes relacionados a z, nós mantemos eles. Repete, então, a primeira e a segunda coluna. Vamos calcular, então, o determinante 3 por 3 aqui. Faz a multiplicação neste sentido. Depois faz a volta, subtraindo os resultados. Então, aqui nós vamos ter dy igual menos 4, menos 12, mais 1, depois menos 6, mais 1, aí aqui menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8. Fazendo então as contas aqui, né, vamos juntar os negativos, então nós vamos ter 10 menos 22, né, então dy vai ser igual a menos 22, e depois aqui mais 10, que é igual a menos 12. Ora, então, pelo teorema de Cramer, para a gente encontrar o y, basta dividirmos o dy pelo d. Fazendo essa divisão, então nós vamos ter menos 12 dividido por menos 4, que é o d que nós encontramos no início do exercício. Menos com menos dá positivo, 12 por 4, 3. Então, 3 é a solução para y. Para terminarmos o exercício, vamos calcular o dz. No dz, nós mantemos os coeficientes de x e y iniciais lá do início do exercício. E aí nós vamos, no lugar dos coeficientes de z, a gente coloca os termos independentes.
calcular o determinante, repete a primeira e a segunda colunas. Vamos fazer aqui as multiplicações. Fazemos a volta, colocando o sinal de menos. E aí, vamos verificar qual é o valor de dz. Então, dz seria igual a menos 1, menos 8, menos 6. Aí faz a volta aqui. Menos 1, menos com menos dá mais, com menos dá menos, menos 4, menos com menos dá mais, 6 vezes 2, 12. Então, quer dizer, o nosso dz ele vai ser igual a... Aqui nós vamos juntar, dá 9 com 6 dá 15, com 1 dá 16, com 4 dá 20. Então, menos 20 mais 12. Ok? Só vamos conferir aqui. Então, vai ficar menos 1, menos 8, menos 6. Aí a volta. Fazendo a volta aqui vai ficar menos 1. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 4. Com menos 1 dá menos 4. E aqui, menos com menos dá mais. 6 vezes 2, 12. Então só conferindo aqui, ó, 8 e 1, 9. Com 6 dá 15. Com 1 dá 16. Com 4 dá 20. Perfeito. Mais 12. Então, menos 20 mais 12 vai dar menos 8. Pelo teorema de Cramer, z é igual a dz dividido por d. Então, menos 8 dividido por menos 4. Então, quer dizer, o z vai ser igual a 2. Ok? Bom, como a gente viu que o sistema tem solução única, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a solução do sistema aqui. Ó. A solução única do sistema é 1, 3 e 2. Ok? Essa daqui seria a solução do nosso sistema utilizando a regra de Cramer. Obrigado pela audiência, por assistir o vídeo e até a próxima.